Leonel, eu queria mudar um pouco de assunto, falar um pouco da sua área também, área de segurança pública. Eu queria saber se, na sua opinião, a questão da segurança pública acabou que afetou ou influenciou as campanhas para prefeito, do ponto de vista que você acompanhou, se você notou que houve uma maior... Você entrou no debate. E sobre segurança pública de forma geral, né? O que você acha? Como você acha que está sendo conduzida a questão de segurança pública nos estados brasileiros? Você tem muito problema em todos os estados. E como o governo federal está lidando com essa questão? Como deveria lidar? Eu acredito que esse seja o nosso calcanhar de Aquiles mais uma vez, pela 15ª vez. Né? É até meio cansativo falar sobre isso. Mas eu vejo que a gente não aborda esse tema e é o tema que eles nos pegam. Se não de forma direta, de forma indireta. Talvez nessa campanha municipal, por ser uma campanha, né, das cidades, isso não fique tão evidente, né? Porque, enfim, é um debate muito mais sobre guarda municipal, mas algo mais comunitário também. Porque, enfim, a pauta da segurança ela é muito focada no Estado, nos governos estaduais. Mas, se a gente for pensar a forma como foi conduzida a campanha do Marçal em São Paulo, que é um criminoso, né? Vinculado a facções, etc. Mas ele conseguiu emplacar a ideia de que o Boulos era criminoso e conseguiu emplacar a ideia de que o Nunes também fez isso, né? De que o Boulos é evasor de propriedade, de que ele é usuário de drogas. Claro, vai se desmentindo, mas isso causa um dano. E por que isso é utilizado? Porque o campo da esquerda, enfim, não vai muito mal no debate sobre segurança pública, se posiciona muito mal no debate sobre segurança pública, não consegue ser contundente e entender que as pessoas têm medo e esse medo leva as pessoas a aderirem em projetos extremistas. E aí é muito fácil colar na gente que a gente defende vagabundo, que a gente defende criminoso. Aqui em Porto Alegre é a mesma coisa, né? Eles se sentem empoderados, essa extrema-direita e a direita, ela se sente empoderada de nos apontar como degenerados, como corruptos, como aqueles que defendem a criminalidade, que odeiam as forças de segurança, né? O que é uma grande mentira, mas a gente não consegue discursivamente ter uma posição mais contundente que chegue no coração das pessoas. E em nível federal, as iniciativas do governo federal são muito acanhadas em relação a isso, né? Não dialogam com a base. A última coisa que veio por parte do governo federal, infelizmente, do Ministério da Justiça, foi uma minuta, claro que não é algo oficial, mas uma minuta que trazia regramentos de limitação sobre abordagem policial. Então, quer dizer, a gente não faz nenhum gesto para as corporações e o nosso foco é fazer políticas que, digamos, entre aspas, criminalizam essas corporações e dão a entender que elas são degeneradas ou que precisam sempre de um ultracontrole. E eu não estou dizendo aqui que não precisa de controle, mas eu digo que as coisas têm que ser uma via de mão dupla, entende? Se eu vou exigir isso, eu tenho que ter feito uma outra política de valorização, uma outra política mais efetiva, um diálogo mais claro, porque senão a gente vai cada vez mais afastando esse público e automaticamente a gente afasta uma parcela considerável da sociedade que tem medo, que quer segurança pública, que quer uma presença efetiva do Estado nas suas regiões. E eu vejo que a gente está falhando dramaticamente em relação a isso, tanto na propaganda, quanto no diálogo, quanto nas iniciativas, nas propostas, nas campanhas eleitorais. E a gente menospreza isso, e isso sempre é utilizado como uma acusação leviana contra o nosso campo. Então a gente precisa urgentemente ter uma apropriação, claro, com o nosso perfil, com a nossa lógica, mas uma apropriação que converse, dialogue com a população e não simplesmente seja uma política de nós para nós mesmos que não avança absolutamente nada e que reforça estigmas e discursos do campo da extrema-direita fascista. Bom você falar isso, porque realmente é preocupante e a gente tem um aumento, ou pelo menos uma certa sensação de aumento ou manutenção, né? Não precisa nem aumentar, só o fato de continuar a ter problemas de criminalidade nas grandes cidades, que já é muito grave. Isso já cria uma sensação. A gente teve muito problema recentemente
no Ceará. Nessa eleição teve muito problema com facções criminosas. E aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, foi o caso um dos mais famosos, deu tiroteio, deu morte, deu tudo, né? Foi aqui, e algo que a gente não via aqui no Rio Grande do Sul, não acontecia aqui. E as facções vinculadas à extrema-direita, isso que é interessante, são coisas bem bizarras. Né? Nossa, Não, em João Pessoa teve casos, um caso está bem grave lá, tem 2 facções. O nome é até engraçado, apesar de a situação não ser engraçada, né? Que é Estados Unidos e Al-Qaeda. São o nome das 2 facções. Né? Parece até um conto de ficção surreal. Mas o caso não é engraçado, porque tem gente morrendo, né? Houve muita intimidação de eleitor nessa eleição. Como você acha que o governo federal deveria lidar com a questão das organizações criminosas, né? Que elas estão se tornando um problema nacional? A gente precisa urgentemente de uma centralidade da inteligência das forças de segurança e uma centralidade de todas as polícias no governo federal, digamos, repassando informações, uma centralidade, né, de banco de dados, de troca de informações entre as corporações e de isolamento dessas lideranças criminosas, porque a gente precisa dos presídios federais, mas nesses presídios federais o isolamento é extremamente importante, porque senão tu acaba contaminando regiões, né? Porque as facções de outros estados começam a se conhecer ali entre essas lideranças e acabam fechando acordos. Então acaba sendo mais negativo do que positivo, mas é importante que nós tenhamos sim o afastamento dessas lideranças da sua região de origem. Agora, e inclusive a sua incomunicabilidade. Mas eu penso que além desse fator, né, nós precisamos sim de uma nova estrutura da Polícia Federal, uma nova estrutura da Polícia Rodoviária Federal. Tem uma proposta, né, de transformar, de modificar principalmente a PRF, e transformar numa polícia ostensiva, né, da União, e não só rodoviária. E, enfim, isso traz também um certo protagonismo, e nós precisamos aí de uma atuação firme da Polícia Federal nas investigações desses casos, porque daí é crime eleitoral, né, vincula a Polícia Federal, que atue de forma contundente contra essas facções que estão de todas as formas agora influenciando, e foi muito evidente, muito forte a participação das facções e das milícias nesse processo eleitoral, justamente isso, intimidando eleitores, determinando quem pode ou quem não pode fazer campanha em determinadas regiões, e isso é extremamente preocupante. E é interessante que talvez mais de 90% tenham vinculações com partidos de extrema-direita, como o PL, republicanos, etc. Então isso é simbólico, né, desse discurso da extrema-direita fascista, que prega moralidade, que prega combate à criminalidade, mas que tranquilamente, né, tanto é que o Marçal é o maior exemplo disso, atua com os criminosos e tem leniência. Tanto é que a flexibilização do comércio de armas de fogo feita pelo Bolsonaro favoreceu praticamente todas as facções do Brasil, mas principalmente o Comando Vermelho e o PCC, com a facilidade, inclusive, de compra de armas legais e repasse para essas facções. Então, quer dizer, o Bolsonaro armou e fortaleceu essas facções. Então, isso é muito simbólico que esteja acontecendo nesse processo eleitoral de 2024.